Como saber quantos posts por semana tu precisa entregar para os teus clientes de social media? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou a Carol Abella Social Media e nesse canal eu te ensino tudo que tu precisa saber para se tornar o social media de iniciante a CEO, então já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Já te adianto que não existe um número mágico para todos os clientes. A gente precisa fazer uma estratégia personalizada, pensada para cada cliente e para cada objetivo. Se tu entende isso desde o início, tu consegue inclusive cobrar melhor dos teus clientes e entregar melhores resultados. Então, bora lá entender como que a gente vai calcular. Primeira coisa, a gente vai começar pela estratégia de conteúdo. A estratégia de conteúdo é um estudo em que a gente vai entender o público do nosso cliente, o mercado do nosso cliente e o nosso próprio cliente. Nesse estudo, a gente vai entender qual que é o objetivo das redes sociais desse cliente. Então, por exemplo, o objetivo é captar novos clientes, o objetivo é aumentar engajamento, é passar mais autoridade. Qual que é o objetivo? E isso vai nos ajudar a definir a quantidade de posts. Nesse estudo, também a gente precisa entender quantos posts, mais ou menos, as referências desse cliente está fazendo. Então, por exemplo, o público do meu cliente está acostumado a consumir 3 posts por semana daquele perfil e isso tem trazido resultado. Então, isso aí já é um ponto-chave para a gente ter um ponto de partida. Então, pensa bem, se a gente tem ali algumas referências que produzem, sei lá, 5 posts por semana e a gente quer fazer 1 post por semana, talvez não dê certo, porque essas pessoas que estão fazendo 5 posts por semana, provavelmente elas já testaram fazer menos posts, mais posts e já estão nos mostrando ali que elas têm um certo tipo de resultado. Então isso a gente precisa analisar também. Na estratégia a gente vai também entender o tipo de conteúdo que funciona para aquele nicho. Então coletando essas informações na estratégia de conteúdo, tu já vai ter uma noção básica. E eu sempre ensino meus alunos lá no Social Media em 15 dias a fazer uma reunião com esse cliente de briefing para perguntar algumas coisas. E nessa reunião a gente vai perguntar para ele se ele já fez algum tipo de conteúdo na rede social dele, qual que era a frequência dos conteúdos, qual que foi o retorno disso, se ele conseguia manter essa frequência. Então, por exemplo, assim, tem clientes que eles não vão contratar contigo a captação de conteúdo, que é fazer as fotos e os vídeos. É ele que vai produzir e te enviar. Então, isso também precisa entender com ele. Qual que é a frequência que ele conseguiria manter esses vídeos, essas fotos para te enviar? Tu vai perguntar para ele o que ele tem observado do mercado dele. Tu vai perguntar o que ele tem observado do público dele. O público dele é aquele público que está sempre super engajado, que pede mais conteúdos, que tira sempre dúvidas, ou não, é um público que, quando ele fez testes postando menos, foi um público que engajou mais, que teve mais resultados. Então, é bom a gente já ter um pouco dessa história, dessa experiência do próprio cliente. Então, tu vai perguntar para ele nessa reunião de briefing. Se não sabe o que é essa reunião, não sabe montar estratégia, tudo isso eu explico em detalhes no Social Media em 15 dias. O link tá aqui na descrição, vai lá conhecer que vai te ajudar. Outro ponto que a gente precisa entender é essa lógica por trás da frequência dos conteúdos. Ou seja, de acordo com a estratégia que tu definiu, de acordo com o objetivo que tu definiu ali na estratégia, que tu vai ir pensando nessa frequência de posts. Então, digamos que tu tá atendendo um influenciador, tá? Que para conseguir fechar parcerias, ele precisa ali ter um bom engajamento, ele precisa estar ativo nas redes sociais todos os dias, então ele tem um objetivo, ele tem um perfil diferente. Provavelmente para esse perfil a gente vai ter que fazer posts de 5 a 7 vezes na semana. Por quê? Porque isso é a média que os influenciadores fazem. Claro que vai depender do nicho, e aí tu vai entender assim, ele é um influenciador no nicho de moda. O que os influenciadores do nicho de moda postam? Com qual frequência eles postam? Quais horários? Que tipo de conteúdo eles fazem? Tu vai fazendo esse estudo, vendo o mercado. Aí, digamos que a gente vai atender uma empresa que só quer ter um bom posicionamento nas redes sociais, quer mostrar que tipo de trabalho ele faz, que tipo de produto, que tipo de serviço ele vende. E aí a gente vai entender assim, bom, não é um tipo de perfil que esteja ali todos os dias, é mais uma questão de autoridade, de posicionamento, de portfólio no Instagram. Então a gente pode reduzir essa frequência, a gente pode fazer 3 posts na semana, a gente pode fazer 2 posts na semana. E eu vou falar para vocês, para a maioria dos perfis funciona muito bem a gente fazer de 3 a 5 posts por semana, tá? O que eu sugiro que tu faça? Faz esse estudo do mercado, estuda o que o teu cliente já fez, o que você
vocês já fizeram no perfil dele em termos de frequência e ver o que deu mais resultado e vai testando. Bom, nesse mês a gente vai fazer 3 posts na semana, vamos ver como é que se saiu. Não, no mês seguinte não deu certo, então a gente vai aumentar um pouquinho, 5. Eu já tive clientes que a gente começou fazendo 3 posts na semana e a gente entendeu que aquele cliente não tinha condições de ficar me alimentando com fotos dos projetos, com os detalhes técnicos do projeto e que não tinha necessidade de ter 3 posts na semana. A gente simplesmente reduziu para 1 post na semana, um post bom, bem estruturado, bem elaborado, com detalhes dos projetos que eles fazem, e aí acabou dando muito mais resultado para o perfil. Todo post que a gente posta, como ele é muito bem feito, muito bem elaborado, porque o cliente nos dá muito material para isso, é um post que engaja muito bem, que ajuda muito no crescimento do perfil. Então foi algo que deu muito certo, mas a gente testou. A gente começou com 3, a gente viu que não funcionou e a gente reduziu. Por isso que não tem número mágico, tu precisa realmente testar. Outro ponto importante, tu precisa adaptar de acordo com o momento. Então, digamos que tu está trabalhando com uma marca de perfumes. E aí, neste mês, vai ter lançamento de novos perfumes dessa marca. O que vai acontecer? Tu vai precisar postar mais vezes na semana antes do lançamento, fazer um aquecimento para esse lançamento do produto. Na semana do lançamento também, provavelmente tu vai ter que postar todos os dias para reforçar o lançamento, para ficar na mente do consumidor, para quando tu lançar aquele produto ser um estouro, bombar muito, vender muito. Mas não necessariamente nos outros momentos, quando não tem nenhuma campanha específica, tu vai precisar postar todos os dias, tu pode reduzir um pouco. Então é importante tu avaliar também o momento. Ou, por exemplo, assim, momentos de final de ano, de festas de final de ano. Claro que a gente vai fazer posts adaptados para esse momento, mas tu não vai precisar postar todos os dias na semana ali de Natal e Ano Novo. Geralmente as pessoas vão consumir conteúdos mais leves, se tu consegue encaixar esses conteúdos no nicho ali do teu cliente, ótimo. Mas se é um nicho muito empresarial, como a gente falou, é difícil tu colocar um super conteúdo. Tu pode colocar, claro, uma retrospectiva da empresa, alguma mensagem de boas festas, alguma coisa para o ano seguinte, mas não necessariamente precisa manter o mesmo ritmo de durante o ano. Então tu pode ir adaptando. Isso tudo reforça o que eu sempre falo, que não faz sentido a gente cobrar por quantidade de post, porque como vocês viram, essa quantidade de posts ela pode variar. Se eu entendi que num mês eu fiz posts todos os dias e não foi bom o resultado, no mês seguinte eu vou fazer menos posts para ver como é que vai sair, e eu não posso ficar mudando o meu contrato por causa disso. Aí, dessa forma, a gente nunca vai querer reduzir a quantidade de posts, porque a gente não vai querer ganhar menos. Ou se não deu certo, o cliente vai dizer, vou te pagar menos, faz menos posts aí, porque não tá dando resultado. E aí sim não vai dar resultado. E também essas épocas sazonais. Eu vou fazer um lançamento, eu tenho que fazer mais posts, vou te cobrar mais por isso. Não, gente, por isso que a gente cobra por estratégia, por serviço. A gente vai sempre fazer o melhor para o nosso cliente, independente de quantidade de posts, cobrando aquele valor. Então não faz sentido, dessa forma que a gente pensa aqui, cobrar por número de posts. Claro que tu pode ver, esse cliente está me dando mais trabalho do que eu estimei, então eu vou ter que fazer um reajuste no contrato, vou ter que cobrar mais dele. Tudo bem, isso é outra questão. Mas agora vender pacote de posts, eu vou fazer 3 posts para ti por semana é tanto. Zero sentido, tá? Outro ponto importante para te definir quantos posts vai fazer por semana. Lembra que é melhor ter menos posts com uma qualidade maior do que colocar posts todos os dias só para cumprir tabela, tá? Isso não funciona, e já explica para o cliente desde o início. Como a minha experiência que eu acabei de contar para vocês do nosso cliente, uma frequência maior de conteúdos não estava funcionando, não estava dando resultado, o cliente não estava conseguindo nos entregar, não estava conseguindo nem aprovar os conteúdos, não deu certo. A gente reduziu, fez posts melhores e aí a gente conseguiu muito mais resultados, tá? Então não importa tanto a quantidade, claro que a frequência, a constância é importante nas redes sociais, mas o que importa mais é a qualidade. E o que vai te ajudar muito nessa questão de quantidade de posts é ter o calendário ali super bem organizado, tá? Para te entender os dias que vai sair certinho, para te reformular essa quantidade de posts e não te perder. Não existe certo ou errado, exige uma estratégia bem pensada. Se tu precisa de ajuda para desenvolver essa estratégia pro perfil do teu cliente, entra no Social Media em 15 dias, vai te ajudar demais nessa parte.
parte de desenvolvimento de estratégia, a gente tem 2 aulas super práticas com template para te pegar, assistir e aplicar. E também no PCI 5.0, eles são assistentes de IA em fluxo que vão te ajudar a elaborar estratégia de conteúdo e definir a quantidade de posts, te ajudar no calendário, a escrever os posts, a escrever o roteiro de Reels e também estratégia para Stories. E vai lá no meu Instagram, @belacarol, me manda no direct vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends, onde eu compartilho bastidores da profissão de social media, tiro dúvidas na caixinha de perguntas toda semana, que com certeza vai te ajudar ainda mais na profissão de social media. Te espero lá e assiste agora esse vídeo que eu separei para ti.